Número 4. Por que algumas pessoas não falam em línguas? 7 coisas por que as pessoas não falam em línguas. Eu creio que um dos maiores vilões de não falar em línguas é o medo. Então, número 1, o medo. Um dos principais motivos é o medo. Falar e não ser de Deus. Então a pessoa, ela tem medo de falar em línguas e isso não vir de Deus, ela não falar no espírito, ela falar na carne. Há um grande preconceito, um grande medo sobre isso. Eu queria te dizer que quando uma pessoa, ela sente a manifestação de Deus, do Espírito Santo, através de sinais na vida dela, o chorar é uma evidência que o Espírito Santo está presente, sentir o fogo do Espírito Santo, sentir a presença, sentir a convicção da presença, traz muitas manifestações. Então, se você sente essas manifestações, tenha certeza de que você está no Espírito. Então, se você está sentindo essa presença, você pode então abrir a sua boca e falar em línguas, porque você não vai estar na carne, e sim, você vai estar no Espírito. Então é muito importante se encher da presença, sentir a presença, e aí sim, você será tocado pelo Espírito Santo através dessa presença e vai desatar na sua vida o falar em línguas. Então você precisa vencer o medo, e o maior medo é esse, é que não seja de Deus. Não deixe com que esse medo impeça Deus de agir na sua vida e derramar sobre você os dons do Espírito Santo e principalmente o de falar em línguas. Número 2, a vergonha. A vergonha é algo que nós sentimos muitas vezes por estar na presença de outras pessoas. Então, quando você às vezes está em público e sente que as pessoas estão olhando para você, isso traz muitas vezes a vergonha. Então, a vergonha é um grande impedimento, porque se você se sentir assim, se você sentir que pessoas estão olhando para você, se você sentir que você vai falar e as pessoas talvez vão te condenar, vão estar julgando aquilo que você está falando, isso, através da vergonha, traz um impedimento de você conseguir fluir no dom de línguas. Então, a melhor maneira de vencer a vergonha é ter coragem. A vergonha é vencida com uma atitude de coragem. Então, mesmo que as pessoas possam estar olhando para você, dos conselhos que nós damos é que muitas vezes você se afaste de pessoas que simbolizam autoridade, que simbolizam muitas vezes uma repreensão na sua vida, que simbolizam pessoas que representam um julgamento na sua vida. Às vezes é melhor você ir para um canto onde você vai estar livre desses olhares e assim você vai vencer a vergonha. Receber o dom de línguas e poder falar em línguas não acontece somente num culto preparado para isso, onde as pessoas impõem as mãos. Verdadeiramente isso é possível e eu sou prova disso. Tenho feito cultos onde nós invocamos a presença de Deus, lançamos a unção sobre as pessoas e junto com elas oramos e elas acabam então recebendo ali o dom de línguas. Mas você também pode receber isso sozinho, na sua casa, no seu carro, num momento de oração. Então, quando você começar a sentir a presença de Deus, você deve então de deixar fluir através de você o Espírito e ter coragem. Então, para vencer a vergonha, você precisa de coragem, de uma atitude de fé. Vença a vergonha e consiga alcançar, através do nome do Senhor Jesus, essa dádiva de Deus para abençoar a sua vida. Número 3,
a timidez. A timidez é algo que nasce com a pessoa. A vergonha se manifesta por situações, por ocasiões, mas a timidez é algo que já vem com a pessoa desde a sua infância, desde o seu crescimento. A pessoa é tímida, ela tem a timidez. E é muito importante você aprender a vencer essa timidez, porque é um sentimento. E muitas vezes esse sentimento só pode ser vencido com as coisas espirituais. Então a palavra de Deus, ela nos ensina, o apóstolo Paulo, ele nos ensina que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós vamos vencer barreiras. Quando ele faz a comparação do vinho, diz para não ser dado ao vinho dessa terra, mas sim ser cheio do Espírito Santo, ele está dizendo que uma embriaguez do céu, ela traz então um poder para que você perca a timidez. Você recebe coragem, perde a timidez e você se torna uma pessoa ousada. Então uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela será uma pessoa ousada. Como muitas vezes o vinho dessa terra ou a bebida alcoólica faz com que o tímido fique destemido, né? Ele perca a timidez, faz com que o fraco seja corajoso, mas tudo isso para o mal. Mas na presença do Senhor, cheios do Espírito Santo, você vai então ser embriagado pelo Espírito, cheio do Espírito, e vai vencer esses obstáculos. Então a timidez, ela pode e deve ser vencida com a presença. É quando você se enche da presença do Senhor. Então seja você uma pessoa cheia do Espírito Santo e você vai vencer o sentimento da timidez. Os tímidos nem herdarão o reino dos céus. Então, se a timidez está impedindo você de receber o dom de línguas, hoje também vença essa timidez, enchendo o seu coração da presença do Senhor, sendo cheio do Espírito Santo, e você conseguirá, vai romper e vencer essa barreira. Nada de timidez, e sim de um espírito de coragem, de fortaleza, de fortalecimento no Senhor, sendo então cheios do Espírito Santo. Número 4, o equívoco. Uma pessoa equivocada, ela acha muitas vezes que algo mágico vai acontecer. Ela acaba criando uma fantasia do jeito que ela imagina que vai acontecer o falar em línguas na vida dela. Então, quando vem a expectativa na vida dela, ela cria um filme na cabeça dela e dentro dela, crendo que vai ser do jeito que ela está pensando. Então ela fica equivocada. E geralmente, quando as coisas não acontecem como o planejado, da maneira com que a pessoa imagina, ela se frustra e acaba se agarrando àquela maneira com que ela projetou. E se não acontece daquele jeito, é um grande impedimento. Então, essa pessoa está equivocada, ela está fantasiosa, fazendo fantasias, crendo que algo mágico vai acontecer. Por exemplo, tem pessoas que, para acreditar que é de Deus, para sentir que é de Deus, para ter a certeza que é de Deus, ficam esperando algo de estrondoso, como por exemplo, tem que cair sobre a minha cabeça uma bola de fogo, ou eu tenho que sentir como uma eletricidade, um raio dentro de mim, ou uma língua tem que entrar dentro da minha boca e falar para que eu tenha certeza que é de Deus. Essas coisas vão acabar te frustrando, porque não é do jeito que nós planejamos e queremos. É uma dádiva, é um presente de Deus e é simples. As coisas do Evangelho, as coisas do reino de Deus, as coisas que Jesus nos ensinou, são coisas simples. Então, às vezes, as pessoas se frustram procurando acreditar nessa projeção, nessa maneira de imaginar que vai ser algo tão fantástico que acabam não conseguindo receber. Então, uma pessoa equivocada é quando ela imagina, ela crê
que ela não vai falar com a boca dela, que a boca dela vai se mover sozinha, que a boca vai falar no lugar dela, ou que uma língua vai vir do céu, entrar dentro da boca dela e essa língua vai começar a falar. Ela pode não pensar diretamente, mas é o que ela fica esperando. Então há muitas pessoas que estão esperando uma manifestação assim. Então é importante você entender e ter convicção de que você vai falar em línguas com a sua boca, com o som da sua própria voz e com a sua língua. A sua boca é de carne, a sua língua é de carne. Então você vai usar as coisas materiais para falar no Espírito. Você vai falar com a sua boca, com a sua língua, mas aquilo que vai sair é do Espírito. Então você precisa abrir a sua boca e falar. Comece a dar glória a Deus, comece a orar, a falar, porque quando você começar a falar e tiver sentindo a presença, então você solta a sua boca falando, impulsionando-se em sentido Espírito, e você vai ser tocado por essa presença, vai ser derramado sobre você a capacidade, porque é uma capacitação espiritual para você poder então fluir nesse dom maravilhoso. Não fique fantasiando coisas irreais, coisas que você está esperando aí algo de extraordinário. Não, entenda que é isso. Você vai sentir a presença de Deus e você vai falar então com a sua boca, com a sua língua, no Espírito do Senhor. Então não fique equivocado, vença também esse obstáculo na sua vida para que você então desfrute do dom de falar em línguas. Número 5, a falta de interesse. Há muitas pessoas que acabam tentando algumas vezes e por não conseguir acabam desistindo e já não tem mais interesse em tentar novamente. Acham que não é para elas, que elas não são dignas, que elas não são importantes a ponto de receber esse dom, ou então não considera esse dom como algo tão importante como ele é. Talvez essa pessoa ela não saiba exatamente os benefícios que esse dom vai trazer para a vida dela. Quando você começa a tomar o conhecimento das maravilhas e dos benefícios que o dom vai trazer na sua vida ou na vida de uma pessoa, aí sim vai vir verdadeiramente o interesse, porque você vai ver quantas riquezas e maravilhas o Senhor tem para acrescentar na sua vida e ministério através desse dom. A falta de ensino eficaz. Então, como há uma falta de um ensino eficaz, muitas pessoas também acabam não se interessando porque tem até ensinamentos errados. Eu, por exemplo, quando era novo, foi me ensinado que era o menor dom, que eu não devia de me preocupar com isso, mas hoje eu vejo que não é o menor dom. Nós já aprendemos sobre isso na escola que você está participando, então você sabe que não é o menor dom. O dom de línguas, junto com o dom de interpretação de línguas, é semelhante ao dom de profecia. Precisamos entender, isso é muito importante. Muitas pessoas desinteressam porque elas acham que, eu recebi, agora quando vem a presença de Deus eu falo em línguas e pronto, acabou, é isso. Toda vez que eu sinto a presença, então vem o dom e eu falo em línguas estranhas. Está muito longe desse ser o objetivo. Não, Deus tem riquezas e você precisa entender essas riquezas com mais profundidade. Então, o falar em línguas não é um ponto de chegada, e sim a
porta de entrada. Você precisa entender que quando você entra pela porta do falar em línguas, você vai se dar com um grande cenáculo, um salão que haverá outras portas, e em todas essas portas e nesse salão existe equipamentos e ferramentas do céu que você vai trazer para a terra. Haverá uma aceleração em todo o processo espiritual na sua vida. Então não tome o falar em línguas como um ponto de chegada, porque ele é apenas um ponto de partida, uma porta de entrada para uma nova dimensão na sua vida, para que o sobrenatural supere a sua vida natural e você desfrute das riquezas do reino de Deus e dessa dádiva do falar em línguas. Então, através dos ensinos, você será motivado e vai aprender a importância e vai vencer então todo desinteresse. Existe muito desinteresse e você precisa tomar conhecimento das riquezas, dos benefícios, para que então esse interesse seja vívido, seja forte na tua vida. Vença a falta de interesse e seja uma pessoa que pratica o dom de falar em línguas, trazendo as riquezas do céu sobre a terra e sobre a sua vida, sobre o seu ministério e as pessoas que te cercam. Número 6, a falta de intimidade com o Espírito Santo. A falta de intimidade com o Senhor. Há muitas pessoas que não conseguem se aproximar do Espírito Santo, se aproximar de Deus por causa das falhas, por causa dos erros, por causa, muitas vezes, de uma vida que não está de acordo com a vontade do Espírito Santo. Então isso é um grande impedimento. Se você verdadeiramente soubesse das riquezas que é se aproximar do Espírito Santo, ele passar a dirigir a sua vida, você receber o dom de línguas para ter todos os equipamentos e ferramentas para vencer, é importante porque existe fortalezas, existe barreiras que muitas vezes uma pessoa não consegue atravessar no natural, ela precisa do sobrenatural, e o dom de línguas é essa grande ferramenta. Então, a aproximação através da intimidade e do relacionamento é uma maneira de você vencer a barreira, ultrapassar esse obstáculo e então conseguir vencer e receber na sua vida o dom de línguas. Para que você consiga o dom de línguas, você precisa então de intimidade e relacionamento. Isso virá através de jejum, de oração e de propósito. Você precisa fazer um propósito para que você consiga então vencer toda essa dificuldade, a dificuldade principalmente de falar em línguas, mas de se aproximar do Senhor. Então seja uma pessoa de intimidade e relacionamento. Aprenda a passar tempo na presença do Senhor. Tempos a sós com Deus, TSD. Você precisa passar tempos a sós com Deus. Coloque uma música de adoração profunda, mergulhe no rio, se aproxima do Espírito Santo. Ele não vai te reprovar, ele vai ajudar você a vencer os obstáculos, a vencer as barreiras, a deixar os vícios. Então há muitas pessoas que, por causa de coisas erradas e ruins na vida dela, não conseguem se aproximar, e não se aproximando não tem intimidade, não tendo intimidade não abre a porta para o dom de línguas. Vença isso hoje e seja você mais uma pessoa que carregará sobre essa terra a ferramenta de edificação que vai abençoar a sua vida e quem estiver à sua volta. Vença hoje todo tipo de falta de intimidade com o Espírito Santo. Seja você um íntimo do Senhor. Número 7, a falta de instruções eficazes
Então, há muito ensino, mas há muito ensino natural, há muito ensino sem o Espírito Santo, sem a presença de Deus, como matemática. Isso não vai te levar ao nível do Espírito. Então, você precisa mergulhar no rio de Deus, se envolver com pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que estão seladas, que estão caminhando, que estão vivendo as grandiosas maravilhas do Senhor, e andar então, caminhar com essas pessoas, orar com essas pessoas, buscar junto com essas pessoas, porque elas vão estar cheias e vão ajudar também com que você se encha então da presença. Então há necessidade de você se inteirar, ter estudos profundos dos benefícios, estudo profundo de tudo aquilo que esse dom vai trazer sobre a sua vida. A falta do conhecimento impede você de receber ricas bênçãos, as promessas e a herança. Então, eu queria contar aqui um testemunho de um pastor, meu amigo. Esse pastor, ele não conseguia de forma nenhuma receber o dom de línguas, de falar em línguas, e ele se esforçava. Então, esse pastor, todas as vezes que tinha, que se falava assim, vai ter uma vigília da busca do Espírito Santo e as pessoas vão receber o dom de línguas, esse homem já se preparava, começava a jejuar e a orar em uma busca intensiva, e ele ia para essas reuniões, tanto de vigílias ou cultos do Espírito Santo, onde havia imposição de mãos para as pessoas receberem, e ele era jovem nessa época, né? Ele é um pastor, mas ele era jovem na época, ele queria muito esse dom, e ele ia então para essas reuniões, e ele ali em jejum e oração, mas ele tinha dois fatores que o impedia de receber. Eu quero falar isso com você. Havia a ansiedade e o medo. Um medo muito forte na vida dele e a ansiedade. Ele tinha um temor, esse medo era em cima de um temor. Ele tinha medo que não fosse de Deus, que ele falasse na carne, como eu ensinei lá em cima no primeiro exemplo. Mas também ele tinha uma ansiedade, e a ansiedade é um vilão. A ansiedade é um inimigo muito grande. Então ele ficava tão ansioso, com tanto desejo, que ele não conseguia receber, ele não conseguia se entregar. E ele conta que a maneira com que ele recebeu foi muito diferente. Ele diz que ele ficou sabendo então do culto do Espírito Santo, mas naquele dia ia ser uma vigília à noite. Aquele dia ele trabalhou e acabou comendo, estava com muita fome, comeu. Então ele disse assim, agora é o que eu não vou receber mesmo, se todas as outras vezes que eu jejuei, que eu me preparei, fiquei em espírito de oração, fui convicto que ia receber, não recebi, que dirá agora então que eu não vou receber mesmo, porque eu nem jejuei? E aí ele foi despreparado. Ele foi desarmado, vamos dizer assim, para aquela vigília, crendo que nada iria acontecer. Quando ele estava distraído, o Espírito Santo veio sobre ele e ele recebeu então ali o dom de falar em línguas, quando ele estava distraído. Então não foi só por ele jejuar, é claro que todo jejum, toda oração valeu, mas a ansiedade era o grande vilão da vida dele. Então quando ele conseguiu descansar no Senhor, foi que ele recebeu. Talvez você tenha aí a ansiedade, nós podemos também falar como o número 7, a ansiedade, né, que nós estamos falando aqui. Então, vença essa ansiedade, descanse no Senhor, buscando, mas não de uma maneira que te prejudique a ponto de você não receber. Vença o medo. Eu creio que se você entender, a primeira coisa que você precisa é aceitar que essas coisas podem acontecer na sua vida e podem ser impedimentos. Você olhando para essas coisas que eu estou te ensinando e você reconhecendo na sua vida, você vai dar passos para mudar. E nós vamos ensinar também nos outros vídeos
passos de como receber, o que você deve fazer. Então fique atento aí nesses vídeos, porque eles vão te ajudar a você então eliminar o que é ruim, que são essas coisas que você vai reconhecer, eliminar e aprender os passos que você deve de dar para que você venha então a desfrutar desse maravilhoso dom, o dom de falar em línguas, a riqueza desta edificação que abençoará a sua vida. Então, não deixe, não fique parado. Reconheça essas coisas, elimine ela das suas vidas e quando a presença vir, então, abra sua boca e fale e receba esse presente, essa dádiva de Deus em sua vida. Esse estudo, ele faz parte da escola Desvendando os Dons Espirituais. Então, você pode ter o conteúdo completo dessa escola no YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, porque você vai nos ajudar a crescer. Então, se você também puder compartilhar o canal Marcelo Casagrande, é só colocar o meu nome, Marcelo Casagrande, e pedir para que as pessoas se inscrevam no canal. Uma outra coisa importante, às vezes as pessoas pedem para você dar um like, você clicar lá no joinha, se inscrever no canal, não dá trabalho nenhum. Você vai aparecer, se inscreva. Quando você clica, já se inscreveu. Agora, quando você dá o like, que você posiciona lá o joinha, onde tem o joinha, você está dizendo para o YouTube que este vídeo, essa escola é boa e que então o YouTube deve divulgar. Então haverá uma divulgação maior quando você age dessa maneira. Eu gostaria que você compartilhasse este vídeo para o maior número de pessoas, que você também desse ali, se inscrevesse no canal, desse o joinha e se você clicar também no sininho, todas as novas ensino, escolas e os vídeos novos vão chegar para você aí no seu aparelho, seja no seu celular, aonde você tem as suas redes sociais. Então é muito importante você divulgar. Lá no YouTube, então, nós temos a Escola do Sobrenatural, que é uma outra escola, e temos essa escola que é Desvendando os Dons Espirituais. Entre então lá no YouTube, no meu canal, vá no playlist Escola dos Dons Espirituais e assista não só sobre esse assunto, mas assista também, veja lá através dos vídeos as outras escolas e os materiais ricos que Jesus preparou para você. Me ajude a divulgar, Deus te abençoe e vá lá para o YouTube e continue assistindo então todo o conteúdo destas aulas em o nome do Senhor Jesus. Obrigado.